A obesidade é um dos maiores desafios da saúde na atualidade e para muitos pacientes, a cirurgia bariátrica representa uma oportunidade de recomeço. Mais do que um procedimento para perca de peso, ela pode sim transformar vidas, trazendo benefícios físicos, emocionais e sociais. No episódio de hoje, vamos conversar com o médico cirurgião geral para entendermos melhor como funciona essa cirurgia, quais são seus impactos e por que ela se tornou uma ferramenta tão importante na luta contra a obesidade. É assim que nós começamos o programa de hoje, aqui na TV Verde Vale, na parceria com a TV Café com Leite e também com a TV Cariri e com as redes sociais, no YouTube, no Facebook. De todas as formas, eu estarei aí, ao seu lado, me deliciando daquele gostoso cafezinho, mas em especial lhe mantendo bem informado. E o meu convidado de hoje é o médico cirurgião geral, Dr. Marcos Aurélio. Doutor Marcos, tudo bem? Bem-vindo. É uma alegria, uma honra recebê-lo aqui para a gente tomar esse cafezinho. Obrigado, Leite, e muito obrigado pelo convite, certo? E a oportunidade de estar aqui discutindo assuntos tão valorosos hoje na atualidade. Na atualidade, de fato. Falávamos ainda há pouco, antes de iniciarmos esse nosso bate-papo, doutor, sobre essa questão do exercício da profissão do profissional de medicina, né? E cuidar da saúde. Eu lhe pergunto, a cirurgia hoje, eu já ouvi muitos profissionais que é um meio de tratamento, mas diria assim, está se tornando mais comum as cirurgias, os procedimentos cirúrgicos para cuidados com a saúde? Uma coisa, Leite, que eu sempre falo para os meus alunos da faculdade é que o cirurgião, antes de pensar em operar, ele tem que primeiro entender de muita clínica. Por quê? Porque é preciso diagnosticar bem, é preciso entender bem a patologia do paciente, é preciso entender bem as condições clínicas do paciente, se esse paciente tem condições cirúrgicas ou não, se é realmente a melhor opção de tratamento desse paciente. E só após de definir todos esses pontos é que a gente vai pensar em operar esse paciente. Ou seja, não é a primeira, é a última, né? Isso, a última opção, exatamente. Né? Para buscar outros meios que não sejam invasivos, digamos assim. Né? Exatamente. A cirurgia, geralmente, ela chega aonde o tratamento clínico não consegue chegar, não consegue curar as patologias. E a bariátrica, por si só, já é Hoje, a obesidade é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, né? E uma doença que carrega consigo muitas outras doenças, porque a obesidade por si só já traz muitas complicações ao paciente, mas ela carrega consigo a hipertensão, o diabetes, a artropatia, várias doenças que comprometem o dia a dia, a vida, a viabilidade do paciente. Ela traz essas doenças para si ou as outras doenças trazem a obesidade? Geralmente, a obesidade ela traz junto essas patologias, porque o que é que a gente nota quando os pacientes perdem peso? Geralmente, eles regridem os níveis de pressão arterial, eles melhoram do diabetes, eles diminuem a sua carga de dor osteoarticular, eles têm uma melhora geral dessas outras patologias com a regressão da obesidade. A obesidade hoje, doutor, se não me falha a memória, vem crescendo bastante, né?
Cresce muito, principalmente, assim, a gente não pode colocar nas mãos de um só fator, mas vida corrida, estresse, comida de fast food, as pessoas não têm mais tempo de parar e fazer as alimentações saudáveis, né? E são vários pontos que fazem com que a obesidade perpetue. Isso só falando no comer mal, certo? Sim. Mas as pessoas hoje têm pouco tempo para atividade física regular, né? Elas hoje trabalham, saem do trabalho, vão para outro, tem pouco tempo de se deter em atividades que melhorem a sua saúde no dia a dia. Agora é impressionante porque a nossa vida hoje, doutor, a ascensão da nossa vida é natural querermos mais, né? Eu trabalho pela manhã, mas aí eu encontrei algo que eu pudesse fazer à tarde. Eu sou jovem, eu tenho capacidade, eu posso correr, então eu tenho mais algo que eu posso fazer à noite. Então, de repente, eu trabalho 3 expedientes, então eu posso chegar até 10 horas, 22, sabe? Durmo pouco, ou seja, explorando a minha capacidade de construção. Sim. Né? Leite, você descreveu agora a vida do médico. A vida do médico é essa. Você descreveu a vida do médico aí. Gente, agora sim, o que é que eu sempre falo para os pacientes? Tudo na vida é questão de prioridades. Certo? Eu tenho que priorizar meu trabalho, eu tenho que priorizar meu desenvolvimento profissional, eu tenho que priorizar o aumento de conhecimento para que eu possa aplicá-lo na minha vida do dia a dia, mas eu não posso deixar de ter tempo de priorizar eu como pessoa. Eu tenho que priorizar minha família, priorizar os cuidados com meu corpo, com minha saúde, porque se isso falha, vai influir diretamente no meu trabalho. E o meu trabalho também vai ser prejudicado. Então, se a gente não colocar como prioridades da vida, certo? Atividade física regular, uma dieta equilibrada, certo? A gente nunca vai conseguir ter sucesso nisso. De sono, né? Boas noites de sono. Isso é importantíssimo. Mas me diga uma coisa, é muito complicado. O senhor falando isso e eu aqui me reportando aos jovens de 20 anos e que estão ali ingressando num processo de desenvolvimento, saindo da linha do estudante, indo já começando ao trabalho, etc. Quando você passa de 20, 22, 25 anos, você passa para a linha de conquistas. Sim. Aí nós queremos uma namorada, um carro, uma viagem, um transporte, sei lá, enfim. E essa época de conquista, onde eu gasto todo o meu suor para eu ter essas conquistas. Aí vem para aquele velho ditado. Eu passo a minha vida inteira gastando a minha saúde, né, para ganhar dinheiro e depois eu vou gastar esse dinheiro para cuidar da minha saúde. Né? Tudo precisa ser controlado, né? Tudo precisa ser controlado. A gente tem que lembrar que enquanto a máquina, ser humano, é nova, certo? Ela precisa de poucos ajustes. Talvez a época realmente de gastar mais energia com o trabalho, com as conquistas, seja justamente nessa primeira fase da vida. Porque, como eu digo para os meus alunos, o corpo aguenta pancada quando é jovem. E quando a gente vai ganhando mais idade, mais cabelos brancos, a gente vai precisando de cuidados e reparos. A gente pode comparar realmente com um automóvel. As revisões tradicionais tem que ter, né? Exatamente. Então, a gente tem que se atentando para isso. E se espera que na juventude se gaste tempo, se trabalhe e se faça essa correria louca sem medidas, mas que se espera que com a idade vá acontecendo o amadurecimento mental e o pensamento justamente nisso. Tenho que me cuidar, tenho que pensar em minha saúde, tenho que cuidar de minha mente, né? Que é outro problema sério também. É o que sempre eu discuto aqui no programa, doutor, essa linha. Sim. Sabe? Mas o que se observa é o contrário, esses jovens, né, se dedicando, inclusive muitos jovens hoje indo a óbito até em academias. Sim. Né? Talvez por falta de orientação de um profissional, não sei.
Hoje está difícil. Hoje nós temos uma facilidade muito grande com medicações, N medicações aí, de todos os tipos, para emagrecer, para aumentar a musculatura, esteroides anabolizantes, e que são usados aí sem indicação médica e da maneira com que se pensa que é certo, que se deva tomar, e não se pensa nos efeitos colaterais desses medicamentos a longo prazo. Como dizia meu professor de farmacologia, a única diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, qualquer medicamento tomado em dosagem errada, ele pode se tornar um veneno. Seus efeitos colaterais, eles vão superar os seus efeitos benéficos. Sim. Eu, na academia que eu participo, 5 horas da manhã tinha uma garota lá, e a garota, eu não diria fofinha, assim, cheinha, né? E de repente, em questão de 60 dias, essa garota, rapaz, impressionante. Eu olhava assim, eu chamei o cidadão da academia lá e disse, rapaz, essa garota é assim, Céia Leite. Sim. Eu digo, mas ela afinou demais ali. Esse rapaz, é impressionante ali, mas teve alguma coisa, porque não foi a academia, não. Eu digo, pois é, eu estou aqui há um ano, eu não consegui baixar esse negocinho que eu tenho aqui guardado. E essa garota, mas rapaz, foi um negócio assim impressionante como essa menina afinou. Agora uma garota, uma jovem menina, velha, sabe? Quer dizer, não sabe ela amanhã o que isso pode impactar na sua vida. Né? Exatamente, Leite. E o que é que eu sempre reforço? O que vem fácil, vai embora fácil. Hoje em dia, as pessoas são muito imediatistas. Sem dúvida. E não vou falar só de medicações para emagrecer, para entrar em forma. Eu vou falar da própria bariátrica também. As pessoas, elas têm na mente que, tomando uma medicação, ou como era moda antigamente, fazendo uma dieta radical, ou operando, fazendo uma bariátrica, elas vão emagrecer, todos os seus problemas vão sumir e vai permanecer assim, magrinha, em forma pro resto da vida. E isso é um grande erro. As pessoas têm que saber que não há nenhuma conquista sem esforço. Sim. Sem disciplina, sem mudança de hábito, sem mudança de vida. Isso vale para qualquer área da nossa vida. Sim. E se a gente fala em saúde e se a gente fala em obesidade, isso é mais importante ainda. Eu falo sempre, o obeso, na sua grande maioria das vezes, o problema inicial não é físico. O problema é psíquico. As pessoas descarregam na comida seus estresses do seu dia a dia, suas emoções, e a comida passa a ser uma válvula de escape. E com isso a gente não precisa engordar do dia para a noite. Às vezes esse ganho de peso, essa chegada à obesidade, ela vai sendo ao longo dos anos. Certo? Você vai descontando na alimentação suas frustrações. Sem sentir. Quando você olha, você está lá com 150 quilos, 200 quilos. Certo? Desfazer isso é um problema. Tanto com medicações, não há mágica, não há dieta milagrosa. O que a gente vê muito por aí é o efeito sanfona. Emagrece para ir ao casamento, logo depois do casamento engordou. Emagrece para ir para uns 15 anos, logo depois engordou. Certo? E isso é válido para as dietas mirabolantes, para as medicações que estão aí para emagrecer no mercado. E também é verdadeiro, claro, que é mais dificultoso para o paciente que se opera de bariátrica. Porque se o paciente que se operou de bariátrica, ele não for bem preparado, ele não passar por psicólogo, ele não passar por um processo de emagrecimento antes da cirurgia, ele não começar a aprender a comer como se deve comer antes da cirurgia, esse paciente está fadado, na maioria das vezes, a reganho de peso. Porque ele vai voltar, ele vai aprender com a cirurgia, voltar a seus velhos hábitos, driblar as dificuldades da cirurgia e voltar a engordar. E talvez, em virtude da saudade,
dobrar o volume, né? Ele tem a limitação. Ele tem limitação da quantidade que come, mas ele aprende a comer errado. E as coisas erradas. Agora me diga uma coisa. Em se tratando de obesidade, doutor, necessariamente é um assunto delicado para se subentender, considerando que o que é obesidade? Sim, né? Sim. Isso se discute muito hoje em dia. Antigamente se batia no número, um IMC acima de 40, certo? Hoje em dia, não. Hoje em dia nós já temos obesos, grandes obesos, médios obesos, né? Hoje em dia, IMCs acima de 30, mas com comorbidades, pacientes com artropatia, com diabetes, com hipertensão, eles já são pacientes candidatos à cirurgia bariátrica, porque eles têm um ganho muito grande. Quando a gente pesa na balança o custo-benefício, ele já tem um ganho muito grande pós-cirurgia. Já tem uma diminuição do risco cardiovascular, do risco de AVC muito grande pós-cirurgia. E esse peso na balança faz com que eles já tenham indicação de serem operados. Muito bem. Gente, cuidado, né? A obesidade, como dito no início do programa, é considerado por todos os profissionais de saúde, inclusive não por determinação da Organização Mundial de Saúde, como uma doença. E como dito aqui pelo Dr. Marcos, que leva a outras comorbidades, a outros problemas de saúde. Portanto, nada melhor do que você cuidar da sua saúde antes de tudo isso acontecer. Estou conversando aqui com um professor universitário, médico, cirurgião, Dr. Marcos Aurélio, falando sobre cirurgia bariátrica. Vamos beber água, São Geraldo, né? Por favor, doutor. O senhor aceita um cafezinho? Sim, com certeza. Quer conhecer um pouco mais sobre os cuidados que nós devemos ter com a obesidade em especial? É só você ficar ligado, porque o Dr. Marcos disse que no próximo bloco tem muito mais a nos oferecer. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aprendendo um pouco sobre os cuidados com a obesidade, né? Com essa questão de querer ou fazer uma cirurgia bariátrica, na companhia aqui do professor universitário e médico cirurgião, Dr. Marcos Aurélio, que nos proporciona uma aula sobre este tema de tamanha relevância, a quem eu vou pedir permissão aqui para mostrar aqui para você, gente, olha... A queridinha, eu adoro, é a nossa Café com Leite em Revista na nossa 9ª edição. Inclusive, aqui nós temos muitas matérias de saúde também. E, olha aqui, doutor Leonardo Tavro, isso Sim. aqui é fã né? Lá da Unimed e tal. Dentre outros temas, nós temos aqui saúde, cultura, esporte, educação, economia, direito, meio ambiente e muito mais. Pegue já o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, em Juazeiro do Norte. Ou, para você que reside fora, manda uma mensagem aí nas nossas redes sociais e eu vou enviar para você sem nenhum custo, tá bom? É a 8ª edição do Café com Leite em Revista. Agora você tem que preparar, você tem que falar com a nossa produção, porque essa edição aqui é de Dr. Marcos. A sua está com a produção, se ainda tiver. Você demora, né? Dr. Marcos, me diga uma coisa, olha... O grau de obesidade em crianças também vem crescendo? Com certeza, porque as crianças elas vêm comendo errado já desde a infância. A gente Quando hoje tem fala errado, fala no produto ou na hora, por exemplo, da alimentação? As duas coisas. As duas coisas. O que a gente vê é que o horário para se alimentar das crianças está cada vez mais irregular no dia a dia por ocupação dos pais, N fatores. Comer fora de horário já não vamos dizer assim,
já desregula um pouco o ritmo do organismo, né? Manter refeições nos horários, a qualidade dos alimentos multiprocessados hoje que entram com frequência na dieta das crianças, pipoca, chilitos, biscoito recheado, e aí vai se perdendo aquela prática de preparar as refeições das crianças, certo? Uma coisa importante que se perde também, que eu lembro ainda na época de meus avós, de meus pais, que as crianças comem a mesma coisa que os adultos comem na mesa. E isso é importante. E sem falar que a própria mesa está perdendo espaço no nosso dia a dia, nas nossas famílias. Verdade. Né? Isso vai gerar criança comendo na cama, comendo fora de horário. E isso tudo são fatores que levam a desregular o ritmo do organismo, desregular o equilíbrio entre ingestão e queima de calorias, e é um fator importante sim que gera obesidade. E isso perdura durante a vida inteira, né? Uma Sim. vez criança obesa, leva para a vida adulta. São hábitos carreados para o resto da vida. Doutor, me diga uma coisa, e quando um cidadão, um paciente está sujeito a uma cirurgia bariátrica? Primeira coisa, Leite, a gente não pode enxergar no paciente só o excesso de peso. É errado pensar que eu vou procurar o cirurgião bariátrico, vou me preparar para a cirurgia, vou operar e vou emagrecer. Não é uma coisa simplista assim. Se envolve muito mais fatores, certo? A gente tem que pensar que esse paciente bariátrico, ele tem que organizar as mais diversas áreas do seu ser. Primeiro, o psicológico. Esses pacientes passam pelo menos 6 meses antes da cirurgia com preparo com psicólogo. Aí vai engordando mais, doutor. Eis a questão. Eis a questão, né? Eis a questão. Nesses 6 meses, o ideal é que esse paciente perca pelo menos 10% do peso. Para que ele opere, tenha uma cirurgia mais tranquila, com menos riscos. E o que eu levo mais em consideração, se ele perdeu 10% do peso, ele começou sua reeducação alimentar. Esses 6 meses, esse paciente vai passar por psicólogo, nutricionista, se precisar psiquiatra, vai passar por fonoaudiólogo, vai aprender a mastigar. Tem obeso que ele senta, não só obeso, pessoas no seu dia a dia que sentam, não sentem nem o sabor do alimento. Comendo, mal mastigam o alimento, rapidamente terminam aquela refeição, não dá tempo nem saciar. E tudo isso, nesse tempo pré-cirurgia, vai ser trabalhado, as mais diversas áreas do paciente, culminando com perda de peso, atividade física, reeducação alimentar, para que esse paciente, quando passe pela bariátrica, ele perca peso e não perca o juízo. Porque, como eu disse antes, muitas vezes a alimentação ela é a válvula de escape desse paciente no dia a dia. No seu dia a dia de trabalho puxado, de estresse em casa, de estresse do dia a dia, de contas para pagar. E toda vez que esse estresse está aumentando, ele descarrega essas tensões no alimento. Aí imagina só, eu estou acostumado com isso e me compenso com isso. E de repente eu tiro todo o meu mecanismo de compensação, eu já não consigo comer. É aí onde os pacientes entram em parafuso mesmo. E botam em risco todo o processo da cirurgia. Por isso o preparo pré-cirúrgico é tão importante. E tem que ter essa equipe multifuncional, multidisciplinar, sim, né? Ao redor do paciente. No apoio pré e no apoio pós-cirurgia. Hoje as cirurgias estão sendo feitas mais daquelas minimamente invasivas, né? Sim. Mesmo efeito, sem nenhum problema? Sim, pelo contrário, com mais vantagens. Mais vantagens. Como ela é minimamente invasiva, por exemplo, se você tem um obeso e você faz uma incisão grande no abdômen dele, a chance de hérnia, por exemplo, é muito maior.
Já com incisões de furinhos de 0,5 centímetro e de 1 centímetro, no máximo 1,2, a chance de hérnia é muito menor. A dor pós-operatória é muito menor. A recuperação do paciente no pós-operatório é muito mais rápida. Os pacientes hoje têm alta no dia seguinte à cirurgia. Isso era impensável há 10 anos atrás. Cirurgias abertas, muita dor, pacientes com mais chance de ter problemas vasculares por ficarem mais tempo acamados, hospitalizados. Hoje, o paciente anda poucas horas depois da cirurgia. No outro dia, está andando bastante, já está com o intestino funcionando. E esses pacientes, na sua grande maioria, têm alta no dia seguinte. Né? Tem que andar. Tem que andar. Não existe cirurgia e paciente ficar acamado depois. Só se ele não puder andar. Mas se não... Doutor Marcos, existe aquele paciente onde ele quer perder, mas ele não tem... Mesmo fazendo um trabalho psicológico, ele não consegue chegar ao ponto de emagrecer? Tem sim. Tem pacientes, inclusive... Teve um caso interessante há pouco tempo. O paciente chegou no consultório e ele tinha perdido os 10% do peso. E se agendou a cirurgia desse paciente para quase 30 dias depois dessa última consulta. Eu acho que ele pensava que não seria pesado no dia que chegasse no hospital para a cirurgia. O paciente, nesse mês, reganhou os 10% e mais 5 quilos. E teve sua cirurgia suspensa para passar por todo o processo. E foi comemorado. Então vou conseguir. Né? Doutor, mas isso... por que esse acompanhamento psicológico? É porque isso vai afetar na sua vida, essa mudança radical dessa cirurgia? Afeta diretamente. Como eu disse, na grande maioria das vezes, a comida é um mecanismo compensatório. Então é mais para trabalhar a mente com relação à alimentação. Trabalhar a mente. Não seria um processo depressivo, porque eu estava assim, vou ficar assim, ou coisa assim, não? Tudo está envolvido, certo? Tudo está envolvido. Nós temos diversas patologias psicológicas, psiquiátricas envolvidas no contexto. Às vezes, várias no mesmo paciente. Várias no mesmo paciente. Dentro desse contexto, uma vez feita a cirurgia, eu vou ter a vida normal. Vida normal. Apenas o pós-operatório que tem algumas regras, seria assim, mais ou menos? Sim. Qualquer cirurgia, né? O que é que eu falo em vida normal? É como eu sempre digo, se for para operar e não levar o paciente a ter vida normal, a cirurgia não está indicada. Certo. Eu falo em vida normal, de voltar às suas atividades do dia a dia e melhorando no dia a dia. Certo. Mas há uma série de regras a serem cumpridas. Por exemplo, paciente que se submete à cirurgia bariátrica, ele não pode mais beber, certo? Que é um problema que a gente tem, que é o alcoolismo nesses pacientes, que eles conseguem beber desenfreadamente, certo? O paciente tem que fazer consultas regulares ao nutricionista e voltar a seu cirurgião, porque eles vão ter que fazer reposição de vitaminas, de sais minerais. Como a gente reduziu o estômago, a gente reduziu a absorção também de nutrientes importantes. Então, a gente tem que reforçar através de reposição medicamentosa esses nutrientes para que o paciente tenha uma vida bem compensada após a cirurgia. E pós-cirurgia, ele sente vontade ainda? Sente fome, por exemplo? Assim. Popularmente falando, ele sente fome e desejo de comer o que comia antes? Assim. A gente tinha um índice no começo da bariátrica de reganho de peso muito grande, porque os pacientes voltavam a querer comer desenfreadamente e aprendiam a comer com a cirurgia e driblavam essa cirurgia. Aprendiam a driblar e voltavam a ganhar peso. O que é que acontece? Como tudo na medicina, foram evoluindo os estudos sobre a cirurgia bariátrica na obesidade. E se descobriu que o grande foco da cirurgia
não deveria ser a restrição alimentar, e sim a chegada mais rápida do alimento no intestino, onde são liberadas as endorfinas, os mediadores químicos que levam à saciedade. Então, as cirurgias foram sendo alteradas ao longo do tempo e fazendo com que esse alimento chegasse mais rápido lá. Então, o corpo rapidamente libera esses mediadores químicos e inibe o apetite, tornando a cirurgia bem mais eficiente. Olha só, é uma recuperação mais rápida ainda, sim, né? Sim. Aí você une restrição, você une a restrição a aumento da produção desses mediadores. E você tem um efeito muito melhor e muito mais eficiente na obesidade. Legal. E exames? Quando se vai fazer uma cirurgia dessa natureza, que tipos de exames são realizados? Primeiro, exames laboratoriais, certo? Os exames pré-cirúrgicos todos, para ver se você não tem diabetes ou se a diabetes está compensada. Tem que fazer toda a parte cardiológica para ver se não há um risco cirúrgico elevado. Depois nós temos que fazer os exames de endoscopia para ver como é que está esse estômago, se não há hérnia de hiato, se não há nenhum problema que a gente tenha que contornar ou antes ou durante a cirurgia. Que pode acontecer, Pode né? acontecer. Recentemente, a gente foi operar um paciente, endoscopia normal, e a gente se deparou com a hérnia de hiato grande. E, além da cirurgia de obesidade, a gente teve que corrigir a hérnia de hiato nessa cirurgia. E essa decisão é imediata, né? É imediata. Você vê e você define a nova estratégia. Olha só a responsabilidade. Além, lógico, de uma responsabilidade extrema, que é cuidar do paciente, fazer uma cirurgia que seja à altura e os cuidados devidos, ainda tem as intercorrências, né? Sim. Que podem levar a decisões de impacto. Sim, E com certeza. uma decisão errada é a vida do paciente, com né? certeza. Voltando um pouquinho, fugindo da obesidade, voltando à área médica, que a gente dá aula na faculdade, é isso que a gente tenta sempre lembrar aos alunos, que a gente mexe com vidas e que a gente tem que ter o maior conhecimento possível para que a gente possa tomar as melhores decisões para o paciente. Uma coisa que eu sempre bato na tecla é que a gente não deve ser médico de exame. Eu vou pedir o exame para saber o que o paciente tem, né? A gente tem que saber o que o paciente tem, desconfiar, e o exame só confirma o nosso diagnóstico. Isso é que eu procuro levar para a vida e como ensinamento de professor para os alunos. O exame é só para confirmar. Confirmar. Né? Tá certo. Doutor, vamos beber mais água São Geraldo, né? Por favor. E mais um cafezinho, né, doutor? Por gentileza. Obrigado. Quer conhecer um pouco mais sobre os cuidados no momento em que você decidir realizar ou fazer uma cirurgia? Fique ligado. Dr. Marcos disse que no próximo bloco tem muito mais. E eu estou por aqui. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Eu quero começar esse bloco agradecendo a você que nos acompanha diariamente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. São 13 anos no ar, são 1.800 edições, com muito orgulho. Graças a você, culpa sua não, né? Graças a você nós estamos no ar há tanto tempo e com 1.800 entrevistas aqui no programa Café com Leite. Fomos assistidos em 180 países, segundo as informações do YouTube, viu? 180 países já nos acompanharam, então olha só quanta informação já foi disseminada nesse mundo inteiro aí através aqui do programa Café com Leite. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a todos aqueles que fazem parte da sua família pelo carinho da sua audiência. Mas se você quer assistir esta e todas as edições do nosso programa,
você também nos acompanha lá no site tvcafécomleite.com.br. Temos todas as edições lá disponíveis para você assistir novamente, tá certo? Dr. Marcos Aurélio é o convidado do programa de hoje, ele é médico, cirurgião, está brilhantando o nosso programa de hoje falando sobre cirurgia em geral, mas em especial na cirurgia bariátrica. Dr. Marcos, doutor, é comum, por exemplo, nesse processo de restabelecimento do paciente pós-cirúrgico, ter alguma crise, algum momento assim de depressão, de ansiedade, esses problemas psicossomáticos? Sim, muito comum, Leite, muito comum. E são problemas que têm que ser trabalhados desde antes da cirurgia. Esses pacientes, eles geralmente descarregam suas emoções, seus estresses do dia a dia na comida. E quando você tira essa válvula de escape, geralmente esses pacientes têm muito problema. Então, é um assunto que tem que ser trabalhado bem antes da cirurgia e o paciente chegue com alta do seu psicólogo, né, que está apto para realizar a cirurgia e enfrentar os problemas que estão por vir. A gente tem que lembrar que cirurgia não é só solução, não é um mundo maravilhoso. Nós temos problemas, nós temos novas realidades a aprender a conviver com elas, certo? Nós temos novas dificuldades e nós temos novas limitações. Claro que nós temos um bem maior após que supera tudo isso, mas o caminho até lá é um caminho difícil. É um caminho eterno ou ele tem limitações em termos de tempo? Por exemplo, o senhor falou 6 meses antes da cirurgia, ele já tem que começar a ir a um psicólogo e nutricionista, etc. E pós? Pós, a partir do momento que o paciente pensa em fazer uma cirurgia bariátrica, ele tem que pensar primeiro em mudança de vida. Então, a mudança de vida não é para agora, não é para a cirurgia, não é para o pós-operatório imediato, pós-cirurgia. A mudança de vida é para o resto da vida, certo? É uma conquista de novos hábitos, uma conquista de novos pensamentos e de novos ares. Como eu digo sempre, a cirurgia bariátrica é um empurrão na mudança de vida. É um empurrão na mudança. Depende do paciente continuar andando. E deve ser uma felicidade quando vê aquelas roupas que dá para fazer 2 calças, 2 camisas, né? E chega assim no guarda-roupa e diz, essa daqui dá para fazer 2 ou 3 para mim hoje. Olha, não há como a gente possa descrever a felicidade dos pacientes quando voltam 30, 45 dias pós-cirurgia, que já perderam uma quantidade de peso enorme e as roupas estão caindo. Essa felicidade, assim, a felicidade estampada no rosto deles não tem preço da gente ver. Certo. Ô, doutor, esse processo, digamos, de depressão, ele é uma espécie de luto, ou seja, ele tem prazo ou ele é contínuo? Os cuidados eu entendi, mas eu digo, esse processo... Vai variar muito de paciente para paciente. Né? Muito, muito, muito. Porque existem vários graus, vários estágios. O paciente depressivo, depressão leve, moderada, grave. Paciente ansioso, ansiedade leve, moderada, grave. Então, tudo vai depender. Por isso que é tão importante o acompanhamento psicológico para poder ser trabalhado. Mas esses detalhes são advindos por força da cirurgia ou esses detalhes como esse citado aí, a depressão e a ansiedade? Ou porque ele já é tendente? O paciente geralmente já traz consigo esses sintomas, essas patologias desde antes da cirurgia. Como a gente tira a válvula de escape, se não forem trabalhados, eles tendem a se acentuar após cirurgia. E necessariamente ele vai permanecer magrinho ou ele volta a engordar? Não. Nós temos um índice até relativamente grande de reengorda. O que é que acontece muitas vezes? O paciente cumpre o pré-operatório todo bonitinho, acompanha, vai para todos os profissionais, faz as consultas com seu cirurgião bariátrico, perde peso, chega a operar e depois ele some do consultório. Isso não é infrequente.
Ele some, ele não volta mais, está feliz porque perdeu peso, está feliz com sua nova vida e esquece de fazer o acompanhamento. Boa parte desses pacientes, em algum momento desse pós-operatório, também ele se perde nas suas atividades físicas, na sua alimentação, volta velhos hábitos de antigamente. E nesse meio que ele se perdeu, ele volta a ganhar peso. E como eu digo, não precisa ganhar tudo em um mês. Ele pode ir ganhando gradativamente. 1 quilo no mês, 1,5 quilo no outro. Quando menos espera, ele está tão pesado ou mais do que era antes da cirurgia. E ele perdeu uma grande oportunidade de melhorar sua saúde. E me diz uma coisa, uma vez retornando esse peso, ele está ali deficitário no organismo dele, porque Sim. é extraído alguma coisa de dentro para emagrecer, né? Dependendo da técnica, você retira parte do estômago, a maior parte dele, ou você exclui. Ele permanece dentro do paciente, mas ele disfuncionaliza, não passa mais alimento por ele, certo? Desculpe. Esses pacientes, eles que perdem geralmente essa oportunidade na sua primeira cirurgia, vem crescendo cada vez mais as cirurgias revisionais, que são pacientes que tiveram reganho de peso. Estão surgindo novas cirurgias, que são cirurgias que têm esse intuito de fazerem o trânsito intestinal se processar mais rápido e liberar mediadores e inibir o apetite. Só que a gente volta àquele foco. Se a gente não trabalhar a cabeça, se a gente não trabalhar a disciplina, ele vai fazer a revisional, ele vai perder peso, mas em algum momento, se ele não tiver aquela disciplina, se ele não tiver aquele autocuidado, ele vai voltar mais cedo ou mais tarde a reganhar esse peso. E esse retorno, eu vou usar a minha expressão, ele é mais grave? Considerando que está afetado no seu estômago, né? Não posso dizer gravidade em relação a isso, mas com a volta da obesidade, o paciente geralmente volta a ser hipertenso, volta a ser diabético, volta a ter artropatia, volta a ter a vasculopatia periférica, e todas essas doenças, elas vão trazer o seu ônus, risco de AVC, risco de infarto, né? Risco de trombose venosa. Ou seja, fique quieto, cuide logo. Cuide de si. Não decidiu, né? Pois é. A prática do exercício físico normal. A prática do exercício físico, ela deve ser estimulada e sempre estimulada. Não só no paciente bariátrico, em todas as pessoas. A gente tem que lembrar que o ganho de peso ela está relacionada a uma balança. É o que entra e o que sai. Quando o que entra, ele se torna muito positivo, ele acumula. Certo. E esse acúmulo leva à obesidade. Né? Então, se a gente gasta, a gente não acumula. E a gente tem vida mais saudável. Muito bem. Me diga uma coisa, eu sempre faço essa pergunta quando se trata de saúde, que em se tratando de cirurgia, seja ela aquela mais simples que a gente possa imaginar, mas é uma invasão. Sim. Né? Não interessa se é uma extração de uma unha ou é uma cirurgia bariátrica, ela é invasiva, né? De certa forma. A relação, já que eu vou ter uma mudança de vida radical, a relação com a família no quesito a alimentação, por exemplo, também, né? Também, digamos assim, ela tem a sua relevância. Grande. Porque se nós temos hábitos familiares que não são os hábitos mais saudáveis, esse paciente pós-bariátrica, ele vai voltar para um ambiente de tentação, certo? Ele vai estar lá com seu pratinho, com sua dieta regrada, mas está lá o irmão, a esposa, o filho, comendo aquela mesma comida de antigamente que levou esse paciente à obesidade. Aí vai entrar um esforço da família de entrar também, que é um esforço saudável. Saudável, sem dúvida. Mas é muito difícil. Já é difícil com o paciente que se operou. Com a família, às vezes é muito mais difícil.
Mas vale a pena, né, doutor? Vale a pena. Tudo em nome da saúde. Tudo em nome da saúde. Estou conversando aqui com o médico cirurgião, doutor Marcos Aurélio, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre cirurgia bariátrica. Doutor Marcos, se nós buscarmos a linha da cirúrgica, nós poderíamos, para cada parte do organismo, a gente enveredar um programa, um bate-papo aqui, um café e etc, né? Mas o nosso tempo é curto e já estamos chegando ao final aqui e eu preciso fazer o intervalo. Vamos tomar um cafezinho aqui no intervalo e a gente volta logo, sim, tá bom? Vamos sim. Muito bem. E você, se delicide um cafezinho, porque o nosso intervalo, você já sabe, pequenininho, do tamanho do nosso café, viu? Já é o terceiro, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo na companhia do nosso querido doutor Marcos Aurélio, que abrilhantou o programa de hoje. Mas, doutor, eu quero lhe agradecer por esse momento. Foi boa a aula, muito instrutiva e eu espero que o nosso público tenha absorvido, né? Aqueles que estiverem com excesso de peso, que se tornem, comece a pensar nos cuidados que deve ter, né? Muito obrigado, viu, doutor? Leite, eu que agradeço a oportunidade, certo? O conhecimento é sempre a base de tudo. É o que desperta o interesse nas pessoas de melhorar. Sim, sim. Então, oportunidades como essa, que não são muito frequentes, elas devem ser muito bem aproveitadas para levar esse conhecimento às pessoas. Que bom, que bom. Muito obrigado mais uma vez e volto mais vezes, viu? O cafezinho vai estar pronto, tá bom? Com certeza, aguardando o convite. Pronto. Quero mandar um abraço aqui também para seu Assis Soares em Caririaçu, Joelma Lima no bairro São Miguel em Juazeiro, André Souza e sua esposa em Barbalha, Edilânia no Sítio Alegre, alô Edilânia, doutora Ângela Rufino, fisioterapeuta, Joana Bezerra no Crato, seu Chico Ribeiro no Sítio Correntinha em Barbalha, Emanuele Souza no Crato, e lembrando a você que você também deve nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, P Café com Leite e também TV Café com Leite, @TV Café com Leite. Lembrando que na TV Verde Vale, é porque são tantas, TV Verde Vale, TV Café com Leite, TV Cariri, mas na TV Verde Vale, que estamos retransmitindo a programação da TV Cultura, nós temos um programa aos domingos, às 23 horas, aos domingos é o Café com Leite, olha só. Às 20 horas, o Comando X, um programa de entretenimento, com muita música boa, com muita gente boa, capitaneada por Billy X. Tá? E o programa é o Comando X, todos os domingos às 20 horas, com a programação especial feita para você. Em nome da minha produção, da produção do programa Café com Leite, que sempre externa um sentimento de alegria no momento de produzir o nosso programa, quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que de segunda a sexta-feira o nosso programa é regional. Agora, aos domingos, às 23 horas, você assiste na Rede Meio de Comunicação o programa Café com Leite. Eu vou ficando por aqui. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.